Tem Pode que... responder agora. Acabei de aceitar, Pedro. Você, tá bom? Obrigado. Pronto. Então, retomando a nossa aula, hoje vai ser a nossa última aula teórica, né? Hoje eu disponibilizei a P8. Vocês viram ontem as notas, né, que eu coloquei referentes ao terceiro bimestre. Coloquei uma informação adicional lá, né, de qual é a nota que vocês precisam tirar no quarto bimestre para serem aprovados sem final. As pessoas que tiveram, o número que aparece lá, um número negativo, são pessoas que já estão aprovadas, são duas alunas, e as pessoas que precisam de mais de 100, naquela coluna lá indicando, né, quando você está no quarto bimestre, são pessoas que já estão na prova final, né? Então, mesmo que tirem 100, vão ter que fazer final. Podem ser aprovados na final depois, né? Quanto vai precisar na final, eu volto a informar. Assim que vocês entregarem a P7 e a P8, né? E a nota do quarto bimestre for finalizada, eu informo para vocês exatamente quanto vocês precisam na final. Tá legal? Algum comentário, alguma pergunta sobre as notas divulgadas ontem? Nenhuma? A nota desse bimestre ficou ligeiramente maior do que a nota do bimestre passado, né? A gente consegue ver isso pela média da turma, né? Que acho que eu coloquei, né? Disponibilizei para vocês. Nenhuma pergunta, pessoal? Então, tá tudo claro? Sim, então vamos lá. Hoje eu acabei de colocar no Teams, já está no Teams a P8. E a data de entrega da P8 vai ser a próxima quarta-feira e não a próxima sexta-feira. Tá certo? Então, datas. A P7, sexta-feira. A P7 permanece sexta-feira, mas a P8 é quarta-feira da semana que vem e não sexta-feira da semana que vem. Então, vocês terão 5 dias para fazer a P8. Por que eu reduzi? Porque o módulo 2 ele acaba no dia 3. Então, eu tenho que antecipar o processo, não tem jeito. Foi em função da data de término do módulo. Lucas, quer falar? O CAN também vai ser para quarta, professor? Oi? O CAN também vai ser para quarta? Aí o CAN também passa para quarta, porque eu preciso fechar a nota completa. O CAN e o relatório. Tá? Então, não só a P8. Foi bom você ter perguntado. Não só a P8, como o CAN e o relatório também para quarta. Lembrando que o CAN é o bimestre com a menor quantidade de assuntos, tá, Lucas? Ok, eu vi no planejamento. Você viu no planejamento, né? Então, a redução do prazo é compatível com a quantidade de assuntos, que realmente está reduzida. Bem, aí vocês entregando para mim na quarta-feira da semana que vem, eu espero, vou tentar ver se na quinta-feira eu consigo dar a nota de vocês. Se na quinta-feira eu conseguir dar a nota de vocês, né? Pronto, aí mais quinta ou sexta-feira. O fato é que na quarta-feira, quando vocês entregarem, nessa mesma quarta-feira que vocês entregarem, eu vou disponibilizar a prova final. Tá certo? Então, no dia 2, né? Quarta, eu acho que é dia 2, se eu não estou enganado. No dia 2, quarta-feira, da próxima semana, vocês entregam o AP8, o relatório 4, o CAN 4, e eu disponibilizo a prova final. Então, quem acha que vai ficar em final, já pode começar a fazer a prova. A data de entrega da final vai ser a segunda-feira seguinte. A segunda-feira seguinte é no dia 7. Então,
data limite de entrega da final, dia 7. Eu fui claro, pessoal? Todo mundo entendeu? Sim. Sim, professor. Recapitulando, Sim. a P7 para sexta-feira, dia 27 de novembro. A P8, o relatório e o CAM para quarta da semana que vem, dia 2 de dezembro. E no mesmo dia 2, eu vou disponibilizar a final, a prova final. Quem, então, desconfia que vai ficar na final, já começa a fazer. E terá também 5 dias para fazer a final. A final vai ser uma prova que vai envolver questões, vai ter questões de todas as 8 provas. Então, a final vai ter 8 questões. 8. Uma questão de cada prova. Foram 8 provas, P8, então vou tirar uma de cada, afinal vai ter 8 questões. 8 questões para você fazer, então, eu disponibilizo na quarta-feira e para entregar na segunda-feira, dia 7 de dezembro. Bem, notas do terceiro bimestre entregues, disponibilização da quarta prova aconteceu hoje, da quarta prova, desculpa, da prova 8. E fui bem claro em relação ao prazo, né? Ao prazo de entrega da P8, da P7 e da P8. São as nossas duas, né, últimas provas. Na segunda-feira, a aula de segunda-feira nossa, e também, a de quarta eu não queria fazer isso mais não, a de quarta eu queria preparar para a final, tá? A aula de segunda-feira nossa pode ser usada para tirar dúvidas da P8, tá certo? Então, não vai ter conteúdo teórico na aula de segunda-feira, novo, quer dizer, encerra, na verdade, hoje. Lembrando que eu vou gravar vídeos, né? Me comprometi a gravar vídeos agora de função logarítmica e de equação e de inequação logarítmica. Eu vou gravar pelo menos 2 vídeos. Disponibilizo esses vídeos até o domingo, com certeza. Na segunda, a gente pode usar, então, para tirar dúvidas da prova, sendo que a data de entrega da P8 é quarta-feira. Algum questionamento? Professor da P7, o senhor não gravou nenhum vídeo para nos ajudar? Eu não gravei porque eu consegui falar o principal. Lembra que eu tive mais aulas, Maria Fernanda? Travou? Você lembra que foi a matéria que a gente ficou mais tempo? Então, as aulas síncronas, Maria Fernanda, eu acabei falando do que eu queria falar, entendeu? As coisas que eu achei principais, eu consegui falar no encontro. Esse foi o motivo. Agora, se você tem dúvida sobre alguma coisa específica, Fernanda, algum tópico que você acha que precisa ser mais detalhado, você entra em contato, pode ser no grupo, pode ser no privado, você escolhe, e eu dou o retorno para você sobre a possibilidade de gravar um vídeo sobre esse assunto que você está falando. Entendeu? Entendido, Fernanda? Beleza. Então, essa é a dinâmica. Mas para a P8, Fernanda vai ter vídeos, né? Para a P8 vai ter vídeos, já estou falando que vão ser pelo menos 2. Mas essa primeira parte da P7, né, eu fiz a introdução do logaritmo e falei numa velocidade menor do que eu falei o resto do curso inteiro. Eu falei com logaritmo, né? Com a atenção de quem está vendo um assunto pela primeira vez. Aí eu tentei falar com a devida calma sobre os assuntos estudados. Bem, mais algum questionamento? Mais alguma dúvida? Não? Professor, Diga, Daniel. quando o senhor der a nota do quarto bimestre, as pessoas que tiverem passado não vão precisar fazer a prova final, não, né? Não vão precisar, não.
Todos aqueles que alcançarem a média de 60 ou mais estão aprovados. Então, não precisam fazer a final, não. A final que eu vou disponibilizar na próxima quarta-feira é só para quem ficou abaixo de 60. Nesse momento lá pela contagem, se eu não estiver enganado, eu fiz uma contagem rápida, mas não sei se está certa, eu acho que 18 pessoas estão nesse momento acima da média. São as pessoas que provavelmente vão passar, se mantiverem esse desempenho na quarta prova, tem uma boa chance de passar sem final. Recado que eu posso dar para quem está precisando, né, uma nota alta no quarto bimestre. Se esforce ao máximo para tirar a maior nota possível, que fique acima da média, obrigatoriamente tem que ficar acima da média, né? E quanto maior for sua nota do quarto bimestre, mesmo que você não consiga passar sem final, você vai fazer final, mas você vai precisar menos na final. Então, é claro que a nota do quarto bimestre ela vai ajudar a você precisar menos na final. Quanto você precisa na final, eu disponibilizo para vocês assim que eu corrigir as notas do quarto bimestre, eu tiver as notas de vocês, aí eu vou saber exatamente quanto cada um precisa no quarto bimestre. Mas está claro, Daniel, que não, a prova final é apenas para quem ficar abaixo de 60. Outra coisa que vale destacar é que os nossos pesos, está todo mundo pensando que é fazer 60 mais 60 mais 60 mais 60, dando 240. E a resposta é não, né? Porque a nossa média não é aritmética, a nossa média é ponderada. Ou seja, você pega a nota do primeiro bimestre e multiplica por 2. A do segundo também por 2. A do terceiro por 3. E a do quarto por 3. E divide esse resultado por 10, que é a soma dos pesos. 2 mais 2 mais 3 mais 3. Ao fazer isso, você está fazendo uma média ponderada. A sua média ponderada tem que alcançar 60 ou mais. E isso, como os pesos do terceiro e quarto bimestre são maiores, isso favorece justamente a quem tirar boas notas no terceiro e no quarto bimestre. Por isso que eu falo que uma boa nota do quarto bimestre, como ela tem um peso maior, né, do que os bimestres, por exemplo, 1 e 2, ela pesa mais, no final das contas. Então, uma boa nota no quarto bimestre vai ser parecida. Lembrando que o quarto bimestre está tendo um perfil parecido com o terceiro, ou seja, a prova vai ter o mesmo número de questões, né? 6, a P7 já teve 6, e vocês podem olhar hoje, né? Que a P8 já está disponibilizada, também vão ter 6 questões. E os assuntos do CAN também reduzidos, né? E aquele mesmo esquema, pontos, você tem que fazer só um tópico, né? Agora, se você fizer os outros, funciona como pontuação extra, tá? E cada tópico extra vale mais 10 pontos. Ou seja, você pode somar no máximo 30 pontos com o CAN. Somem as notas, né? 40 mais 40, mais 10, mais 30, que dá 120. Então, estou dando uma facilitação aí nesse processo ao dar essa chance aí de pontuação extra. Vocês viram, acho que vocês devem ter visto lá, que tiveram pessoas que conquistaram no CAN mais de 20 pontos. Né? Porque produziram nos outros assuntos, além do terceiro bimestre, foi geometria básica, né? E alguns tópicos do matemática 1 e alguns tópicos do matemática 2. Diga, Fernanda. Professor, Diga. o senhor pode dar um exemplo da questão da P7? Depois, no final da aula? No final da aula posso. Sem problema. Tá bom. Obrigada. Bom. Mais alguém? Posso? Professor, Oi. não tem. Você manda planejamento, no planejamento tem o assunto e tem tipo um tópicozinho. Eu queria saber se ele é o principal ou alguma coisa assim. Tá, então foi o seguinte, eu vou abrir aqui o planejamento para discutir com vocês, pode ser? Pode. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Tem um comentário aqui, deixa eu ver o que é. Maria Fernanda pode abaixar a mão, que está com a mão levantada. Eita, esqueci, vou abaixar agora. Todo mundo
vendo o arquivo do planejamento? Sim. Sim. Sim, né? Então, a nossa aula aqui é essa hoje, ó. Estamos aqui no dia 25/11, é onde eu disponibilizei a P8, conforme eu falei para vocês, já está no Teams, e onde eu peço que vocês façam relatório e o CAM, mas na verdade a data de entrega vai ser quarta-feira da semana que vem, ou seja, a partir de hoje, a partir do dia 25, uma semana para a entrega da P8 e do relatório e do CAM referente ao quarto bimestre. Agora, indo lá para a dúvida de Jadmire, então, dentro do assunto Matemática 1, eu só estou pedindo o tópico congruência. Matemática 1 tem uma cacetada de tópicos. E eu só quero congruência. Tá claro? Sim. Dentro do tópico Matemática 2, eu só quero semelhança. Olha o número de habilidades. Vocês vão ver o tamanho do assunto pelo número de habilidades que eu boto aqui do lado. Façam as contas aqui e vejam que o número de habilidades que eu estou pedindo aqui é o menor de todos. Olha aqui. Vamos lá. No primeiro bimestre, eu pedi um total de habilidades que passava de... Se você quisesse fazer todos aí, passava de 500 habilidades. No módulo 2, 300, passava de 400 habilidades. No módulo 3, já teve uma boa redução. Se você quisesse fazer todos aqui e conquistar os 30 pontos, teria que conquistar umas 150 habilidades, mais ou menos. Eu estou fazendo números aproximados. E agora, Jadmire, são apenas 4 mais 7 mais 11, dá 22 habilidades. Então, se você conquistar essas 22 habilidades, 100% delas, você vai fazer 30 pontos no campo. Está claro, Jadmire? Agora está. Ainda bem que o senhor explicou, porque eu tava pensando que ia ter que fazer tudo. Oi? Ainda bem que você me explicou, porque eu tava pensando que ia ter que fazer tudo. Que era pra toda a poder matemática 1, toda a matemática 2 e toda a matemática 3, é isso? Exato, eu fiquei, meu Deus. Não, não é toda a matemática 1, é apenas congruência. Olhe lá a matemática 1, que você vai ver dentro da matemática 1, deve ter uns 12 tópicos lá, e congruência é só um deles. Mesma coisa com matemática 2, mesma coisa com matemática 3. Sendo que o tópico preferencial para mim, obviamente que eu vou dar mais peso, é esse aqui, né? Equações e funções exponenciais e logaritmos. É esse tópico do CAM que eu vou, né, eleger como preferencial. Então, se tiver que fazer um só, eu quero que vocês façam só esse. Tá bom? Agora, se vocês quiserem a pontuação extra, façam os outros dois. E aqui, deixa eu corrigir essa pontuação. Aqui é quanto? 40, né? Só para corrigir aqui, ó. 40. Eu já tinha corrigido aqui no terceiro e no quarto ainda não, ó. Pronto. Essa é a ideia aí. Dúvida tirada, Jadmile? Sim, obrigada. Quem mais gostaria de fazer algum questionamento? Fazer algum comentário, crítica, sugestão, fazer qualquer tipo de manifestação. Mais ninguém? Posso começar a aula? Então, vou pegar a minha mesa digitalizadora e vamos começar a minha caneta da mesa digitalizadora, tá aqui. Pronto, então deixa eu fechar isso aqui. E eu vou compartilhar com vocês agora a mesa digitalizadora. Na verdade, a minha tela completa.
Foi uma aula que eu dei ontem, pronto. Tá aqui o quadro em branco. Vocês estão vendo agora o quadro em branco, pessoal? Sim. Bem, o nosso tema da aula de hoje é equação logarítmica, só que antes de começar a equação logarítmica, na prova que eu disponibilizei hoje, a P8, eu tenho uma questão de equação logarítmica, uma equação de inequação, e acho que são 3 questões de função logarítmica. Então, função logarítmica é uma questão importante. Então, eu vou, antes de começar a equação, fazer mais um gráfico de função logarítmica, tá? Então, lembre que eu vou gravar um vídeo também só sobre função, tá? O gráfico que eu vou gravar é essa daqui. Agora o exemplo, desculpa, que eu vou fazer é esse daqui. Logaritmo de x mais 5 na base 3. Primeiro desafio nosso, e isso lá é uma questão de prova, eu tenho que definir qual é o maior domínio possível. Eu não defini o domínio ainda, estou esperando, vou colocar ele aqui, ó, não coloquei ainda. Eu tenho que definir qual é o maior domínio possível. Aqui eu quero colocar o maior domínio possível. Alguém poderia me ajudar a dizer qual é o maior domínio possível para essa função, para essa lei que eu escrevi embaixo? Eu posso atribuir 4, por exemplo? Posso atribuir 4, pessoal? Sim ou não? Gente, vamos lá? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que pode, porque 4 é um real positivo. E 4 mandaria para quem? Quatro mais 5 é quanto? 9. 9. E quanto é o logaritmo de 9 na base 3? 2. Logaritmo de 9 na base 3 é 2. Por quê? Porque 3 elevado a 2 dá 9. Bem, posso atribuir menos 4. O que é que vocês acham? Não. Se eu botar menos 4, vai ficar o quê? Substituindo o menos 4 aqui. Como é que vai ficar? Logaritmo de menos 4 mais 5 na base 3. Quanto é menos 4 mais 5? 1. Gente, quanto é menos 4 mais 5? 1. 1. E quanto é o logaritmo de 1 na base 3? 0. 3 elevado a quanto que dá 1, gente? 0. 0. Gente, posso atribuir o menos 4, não? Desobedeceu alguma condição de existência do logaritmo? Quais são as condições de existência do logaritmo? Quais são elas? Logaritmo de A na base B. O logaritmando tem que ser positivo, a base tem que ser positiva e diferente de 1. Foi desobedecida, pessoal? Alguma condição de existência? A base aqui não foi positiva, não, diferente de 1? E o logaritmando não foi positivo, não? Então, pessoal, posso ou não posso atribuir o menos 4? Pode. Pode sim, pode. Então, quem acha que o domínio do logaritmo sempre será os reais
positivos. Errou. Agora, porque o menos 4, aqui, ó, esse menos 4 aqui faz parte do domínio. Então, a gente não respondeu uma pergunta básica ainda, que está aqui no início. Qual é o maior domínio possível que eu posso atribuir para essa função? Então, aí eu vou dizer como é que faz. É muito simples. É só pegar, usar a condição de existência. A condição de existência diz que o logaritmando tem que ser maior que zero. O logaritmando, nesse exemplo, é formado pelo x mais 5. Então, o que é que eu tenho que afirmar? Que o número x mais 5 tem que ser o quê? Maior do que zero. Em outras palavras, eu estou dizendo que o logaritmando... Em outras palavras, eu estou dizendo que o logaritmando é positivo. E esse cara todo daqui, que eu vou destacar agora, ó, esse cara todo daqui é o logaritmando. Ele é esse cara. O que é isso agora que eu acabei de escrever, pessoal? X mais 5 maior que zero. Como é que se chama esse objeto matemático? Inequação. Inequação, de que grau? Primeiro grau. Como é que resolve? Só isolar a variável, né? Passo mais 5 para o outro lado. Fica x maior do que 0 menos 5. Resposta final. Isso que eu acabo de encontrar é um intervalo, não é? É. Então, eu volto a perguntar, quem é o maior domínio possível desse problema, dessa função? Agora eu vou escrever ele aqui. Quem é? O intervalo que vai de onde? O menos 5 está aqui. O menos 5 está aqui. Os números maiores que menos 5 são os números que estão à direita do menos 5. Esse daqui é o nosso maior domínio possível para esse problema. Aí alguém vai olhar, professor, mas aqui está o menos 4, professor. Menos 4 é negativo, professor. É, menos 4 é negativo, mas quando você coloca o menos 4 no logaritmando, o logaritmo é positivo, porque menos 4 mais 5 dá 1. E 1 sim é positivo. Gente, então, é um intervalo que vai da onde? Como é que eu escrevo esse intervalo? Vai da onde? Do menos 5 aberto ao mais infinito. É. Atenção que tem muita gente aqui trocando a ordem dos símbolos. Sempre o menor número tem que estar à esquerda e o maior à direita. E tem gente usando outros símbolos que não os adequados. Para intervalo, tem que ser colchete, intervalo aberto, colchete virado para fora. Eu não falei, mas se você tiver olhado em alguns livros, também é aceito esse símbolo aqui, ó. O parênteses. Só que eu não gosto de usar esse símbolo porque confunde com para ordenado. E para evitar essa confusão, eu nem falei dele aqui. Agora, tem gente inventando aí ou copiando de algum lugar e usando outros símbolos. Tem gente usando aqui esse símbolo aqui, ó. Símbolo aqui eu não vou aceitar, hein? Símbolo não existe. Tem gente usando símbolos, tem gente usando chaves para intervalo. E nós aprendemos no primeiro bimestre, matéria do primeiro bimestre, que intervalo tem que ser com colchetes, ou virado para dentro, ou virado para fora. E pode misturar um para dentro e um para fora, por exemplo, como aqui. Então, atenção com a simbologia de intervalo. Muita gente ainda errando, né? Mas, voltando para o nosso problema, esse intervalo pintado de verde é o intervalo que vai do menos 5 aberto até o mais infinito. Então, esse carinha daqui vai ser o domínio da função. O intervalo
que vai do menos 5 ao mais infinito. Tenho que fechar agora um intervalo com um outro colchete. Fechei. Agora eu boto a setinha para agora dizer o contradomínio. O contradomínio, sim, ele é real, sem nenhum problema. Bem, falado isso aqui, deixa eu apagar as coisas que eu andei falando. A condição de existência. Então, descobrimos qual é o maior domínio possível. Essa é uma questão da prova, hein? A primeira questão da prova é isso. Eu dou uma lei, como essa daqui, e pergunto qual é o maior domínio possível e qual é o gráfico da função. Essa questão aqui está muito parecida com a da prova. Acho que é a primeira questão da prova, se não estiver enganado. Então, já temos 2 pontos da função. Mas sabemos que podemos atribuir, qualquer número nesse intervalo. Eu preciso de mais pontos. Alguém poderia sugerir mais pontos? Menos 3. Menos 3. Pode ser. O menos 3, deixa eu gerar aqui um pouquinho mais de espaço. Organizar um pouquinho. O menos 3 está aqui. Menos 3. E o menos 3 vai mandar para quem? Ah, mas desculpa, aqui é base 3, né, pessoal? Desculpa, eu apaguei ali e não botei, não corrigi, desculpa. Menos 3. Se eu botar menos 3, como o Fernando sugeriu, vai ficar isso aqui. Alguém sabe o valor exato do logaritmo de 2 na base 3? É número inteiro, pessoal? Sim ou não? Quem conhece as potências de base 3, eu acho que consegue responder isso, né? 3 elevado a 1 dá 3. 3 elevado a 2 dá 9. 3 elevado a 0 dá 1. Então, o número 2 está entre 1 e 3. Então, essa resposta é algum número entre quanto? Entre 0 e 1, não é? Fernanda, se você quer saber o valor exato, você até pode ir na calculadora e calcular. Inclusive, eu vou fazer isso aqui agora, para vocês verem. Eu já fiz isso na outra aula. Vou aqui na calculadora. Ah, sim, antes de usar a calculadora, vale a pena frisar que a calculadora não possui base 3. O que é que eu tenho que fazer? O log de 2 na base 10 e o log de 3 na base 10. Ou mudar para base 10 ou para base neperiana. Vou usar a base neperiana. Então, vou usar, vai ficar ln de 2 sobre ln de 3. Não é isso? Mudando de base. Então, vou lá na calculadora agora e vou calcular ln de 2. Então, digito 2. Digito a tecla do ln, essa teclinha daqui. Pronto, calculou ln de 2, 0,6931. Agora eu vou dividir esse resultado pelo ln de 3. Só que eu não posso apertar 3 agora, porque ele vai dividir esse número por 3. Não é isso que eu quero. Então, eu abro parênteses, coloco o 3, calculo o logaritmo neperiano de 3, fecho parênteses e divido aquele número anterior por esse. E a resposta final é essa daqui. Eu vou usar as duas primeiras casas decimais, então 0,63. Agora, Fernanda, embora esse ponto esteja correto, é aproximado, hein? É um valor aproximado. Embora esse ponto esteja correto, você deve evitar, na minha opinião, ao máximo, os números quebrados. Então, por exemplo, né? Se você tem que fazer o caminho contrário. Se você sabe as potências de base 3, 3 elevado a 0 dá 1. 3 elevado a 1 dá 3. 3 elevado a 2 dá 9. Então, por exemplo, eu tento chegar nos caras que eu sei, 1 e 9. Para chegar aqui no 9, eu botei 4.
Para chegar aqui novamente no 1, eu botei menos 4. Então, em vez do menos 3, Fernanda, eu teria atribuído menos 2. Porque o menos 2 mais 5 daqui dá o 3, ó. Ok? Então, você tem que ir buscando os números inteiros. Então, menos 2 manda para o 3. Não, desculpa. Aí o expoente quem é? 3 elevado a 1, né? Então, manda para o 1. Por quê? Vamos calcular completo aqui. Log de menos 2 mais 5 na base 3. Isso aqui é logaritmo de 3 na base 3. Quanto é o logaritmo de 3 na base 3, pessoal? É 1, não é isso? Não é verdade? Gente, eu peço desculpa pelo barulho que vocês estão ouvindo. É um barulho de obra. O meu prédio está em obras. Já há mais de um mês ele está em obra. Está sendo feita obra em vários apartamentos. Então eu peço desculpa. E o barulho ele não é tão alto assim. Ele para de tempos em tempos. Mas eu sei que incomoda. Mas eu só posso pedir desculpa. E não tenho como parar, porque está em horário que é permitido as pessoas fazerem obra nos apartamentos. E é uma obra do prédio, não é uma obra individual, não. É uma obra que o prédio inteiro, né, é iniciativa do condomínio. Continuando aqui o nosso problema. A próxima potência aqui, ó, 3 elevado a 0, 1. Então, já atribuí os caras que davam 0, 1 e 2. Está aqui, ó. 0, 1 e 2. O próximo na sequência, para ser o meu último ponto que eu vou marcar, 3, 2, 1, 0 deve ser o menos 1 na sequência. 3, 2, 1, 0, menos 1. Estou andando de 1 em 1, viu, pessoal? Quanto vale 3 elevado a menos 1, galera? Pessoal, quanto vale 3 elevado a menos 1? Como é que faz com o expoente negativo? Hein, gente? Aquela propriedade, né? Oi? 1 sobre 3. Beleza, essa propriedade aqui, né? Ó, o expoente negativo sempre vai gerar uma fração, onde o numerador vai ser sempre 1, e o denominador vai ser a mesma potência, só que com expoente positivo. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 1, ou seja, 1/3. Para esse cara aqui dar 1/3, né? Para x mais 5 dar 1/3, então x tem que ser 1/3 menos 5. 1/3 menos 5, o número 5 é 15 sobre 3. E aí eu tornei os denominadores iguais para poder fazer a operação entre as frações. Conservo o denominador, 1 menos 15 dá menos 14. Então, o último ponto que eu vou marcar é esse, menos 14 terços, vai mandar para o menos 1 na sequência. Quem quiser saber que número é esse, é 4,666. Isso aí, tá? Pronto. Com isso já temos 5 pontos. Embora esse ponto aqui, que Fernanda sugeriu, eu sugiro não... você não precisa fazer, você pode trabalhar só com inteiros, hein? Ó, só com inteiros. Se você conhecer as potências da base do logaritmo que você tem. Então, essa é a dica que eu posso sempre dar. Na hora de fazer um gráfico e tentar descobrir quem são os valores bons aqui de atribuir, eu sugiro que você olhe para as potências da base do logaritmo. Se você olhar para elas, né, com bastante cuidado, você vai descobrir quais são os números bons. Beleza. Feito isso, eu vou apagar. E lá vou eu fazer agora, finalmente, o gráfico, né? Lá vou eu fazer o gráfico. Então, vamos lá. Fazer o nosso plano cartesiano.
Pronto. Então, feitas as duas retas. Aqui o eixo Y, aqui o eixo X. Isso que eu acabo de fazer é um plano cartesiano. Eu agora preciso, depois de fazer o plano cartesiano, eu preciso marcar os pontos. Para marcar os pontos, eu olho para a imagem. A imagem vai do 2. Deixa eu melhorar aqui, que os números estão mal escritos. Deixa eu melhorar aqui, para ficar mais legível. O menos 4 foi para o 1. O menos 14 terços. Esse aqui foi para o 0, esse aqui foi para o 1, esse aqui foi para o 2. E esse aqui eu acho que foi o 0,63. Então, marcando aqui os números novamente, o Y vai do menos 1 ao 2. Ó, o Y vai do menos 1 ao 2. Marquei o Y legal, com espaçamentos corretos. Lembre essa questão do espaçamento, né? Tem muita gente errando muito na hora de fazer um gráfico. Aqui marca 1 e aqui marca 8, por exemplo. Então, esse distanciamento, obviamente, está estranho, está errado. Isso não pode. Bem, e agora o X. Eu sei que o X, ó, olhando o domínio, são números que estão à direita do menos 5. Ó, então tem aqui o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e o menos 5. Então, pessoal, se eu não posso atribuir nenhum número menor que menos 5, é nesse cara onde está a assíntota. A assíntota é justamente achada pelo limite desse intervalo que a gente criou, né? Então, esse carinha daqui, o limite do intervalo que você criou, sempre vai ser a nossa assíntota. No caso da logarítmica, a assíntota vertical. Então, eu vou traçar essa assíntota. Vou pedir aqui a régua mais uma vez. Vou até traçar de outra cor. Pronto. E vou levar essa reta para o lugar dela. Qual é? É a assíntota aqui, ó. Passando pelo menos 5. Pronto. Isso vai me ajudar bastante na hora de fazer o gráfico. Bem, feitas as divisões e feita a nossa assíntota, então fique bem claro que isso que eu acabei de fazer não é a função, isso aqui é a assíntota, não tem problema. Eu vou marcar os pontos. Quais são eles? Ah, o X também tem 4, tem que botar divisões para cá. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, vamos lá marcar os pontos. Primeiro ponto. 4 mandando para o 2. Está aqui o 4 mandando para o 2. Com isso, fiz o primeiro ponto. Segundo ponto. Qual? Menos 2 mandando para o 1. O menos 2 é esse cara daqui, ó. O menos 2 manda para o 1. É um ponto no segundo quadrante. Aqui o segundo ponto. O terceiro ponto, vou pular o de Fernanda por enquanto, depois eu marco ele, mas eu vou logo para o ponto inteiro, que é mais fácil. O menos 4, que está aqui, ó, mandando para o 0. Essa é a raiz, ó, da função. E, finalmente, menos 14 terços mandando para o menos 1. O menos 1 está aqui na vertical. E o 14 terços, o menos 14 terços, ó, aqui é o menos 5. Aqui é o menos 4. O menos 5 equivale à fração 15 terços. O menos 4 equivale à fração 12 terços. Então, se você dividir aqui em 3 partes iguais, se essa é 12 terços, essa aqui é 13 terços, e essa daqui é 14 terços. É esse 14 terços que eu quero marcar aqui, ó.
Então, o que é que eu faço? Vou dividir aqui em 3 partes iguais, ó. Pronto. E essa marquinha aqui mais próxima do menos 5, essa marquinha azul próxima do menos 5, é o menos 14 terços, que vai mandar para o menos 1. Agora eu posso marcar menos 14 terços, mandando para o menos 1. Temos aqui 4 pontos. Se quiser marcar o ponto que a Fernanda fez, sugeriu, pode, nenhum problema. Menos 3 está aqui, ó. Menos 3 está aqui. Agora vai mandar para o 0,63. É claro que o 0,63 eu não vou conseguir marcar com clareza, né? Mas eu sei que a metade entre o 0 e 1 é o 0,5. Aí tem aqui o 0,6, o 0,7, o 0,8 e o 0,9. Aí eu vou marcar aqui. Então dá mais trabalho, obviamente, mas pode. O menos 3 está mandando para um cara que fica entre o 0,6 e o 0,7. Está tão apertadinho que eu nem vou conseguir falar dele, mas é esse ponto aqui. Pronto. Esse é o ponto que a Fernanda sugeriu, mas eu conseguiria, acho que, unir os pontos mesmo sem ele, né? Com 4 pontos, de repente já dava para fazer o gráfico. Bem, como o domínio é um subconjunto dos reais, ou seja, entre o real 4 e o real menos 2, existem infinitos reais, eu posso unir os pontos. Então, como eu posso unir os pontos, eu vou unir para gerar o nosso gráfico. E ao unir esses pontos, nós temos aqui um gráfico mais ou menos aqui. E aí, a reta verde é a reta da assíntota. Ou seja, eu vou me aproximar dela, não vou me aproximar dela, sem nunca tocar nela. Fique bem claro isso. É para isso que serve a assíntota. Todo gráfico de função exponencial e de função logarítmica tem que ser desenhadas as assíntotas. Na P6 de vocês, quem integrou gráfico de função exponencial e não fez a assíntota no gráfico, eu tirei um pouquinho, né? Tirei alguma coisa da questão, que era uma coisa necessária. Pronto, pessoal. Tá aqui, feito mais um gráfico. E aí foi legal que nesse exemplo aqui, a assíntota não é mais o eixo Y, como tinha sido nos 2 outros exemplos, né? Só para recapitular, no exemplo, log de x na base 2. Desculpem. E log de x na base meio. Nesses 2 exemplos, nós fizemos os gráficos de ambos. E em ambos, o eixo y foi assíntota. Nessa aqui que foi crescente, foi uma coisa mais ou menos assim, se aproximava por baixo. E na outra aqui, se aproximava do eixo y por cima. Ok? Então, veja que, nesses 2 exemplos, a assíntota tinha sido o eixo y. Mas agora, nesse novo exemplo aqui, não. A assíntota não é mais um eixo y. Agora, o que eu tenho certeza que sempre a assíntota vai ser uma reta vertical. Sempre. Sempre uma reta vertical. E como descubro quem é essa reta vertical? Pelo domínio máximo. Se você descobrir quem é o domínio máximo da função, você descobre quem é a assíntota. Ok, pessoal? Perguntas? O professor vai classificar de acordo com os 4 critérios, não? Estudado? Bem, na prova eu não pedi não, mas você quer? Você está condicionado, pode, beleza, vamos lá. Classificando em relação aos 4 critérios. Crescimento. Crescente. Crescente. Sinal. NDA. NDA, porque ela tem partes positivas e partes negativas. Essa parte aqui, daqui para cima, é positiva, né? Tudo mais aqui para ela, ó. E daqui para baixo, essa outra parte aqui é negativa, né? Negativa aqui. Então, NDA, em relação à paridade. NDA também. NDA. Aqui eu até consegui atribuir um número e seu simétrico, ó, 4 e menos 4. Mas não mandou para valores iguais, nem valores simétricos. Então, é NDA em relação à paridade. E, finalmente, em relação ao contradomínio. Bijetora. Isso. Ela vai ser bijetora. Por que ela vai ser bijetora? Primeiro tem que identificar a imagem, não é isso?
A imagem dessa função é formada por, né, esse ponto aqui, mais uma vez indicando imagem, hein? Ó, esse ponto gera essa imagem. Esse ponto gera essa imagem. Esse ponto gera essa imagem. Esse aqui, ou seja, se eu for ver todas as imagens, vai dar todo o eixo Y. Todo o eixo Y vai receber de algum ponto daqui. Qualquer um vai receber daqui. Então, a imagem é formada pelos reais. Aí você compara os reais, a imagem, e compara com o contradomínio. E esse contradomínio também é real. Como eles são iguais, né, como a imagem é igual ao contradomínio, eu concluo que ela é sobrejetora. Se ela é sobrejetora, porque não sobra ninguém no contradomínio sem receber. Agora eu passo retas horizontais, cruzando a função. E vejo que ao passar retas horizontais, cruzando a função, infinitas, quantas eu quiser, todas elas só cruzam a função em no máximo um ponto. Todas elas em no máximo um ponto. Então, ela, por causa disso aqui, ela é injetora. Se ela é injetora e se ela é sobrejetora, ela automaticamente vai ser aqui bijetora. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Bem, essa questão que eu acabo de fazer, eu diria que eu fiz um problema análogo à primeira questão da P8. Tá? Então, com um nível de dificuldade idêntico à da P8. Só tem que fazer, então, a coisa corretamente, tá? E achar esses pontos aqui corretamente, né? O ponto central é achar esses pontos aqui. Bem, vou apagar isso aqui e começar a nossa aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje, que eram as equações logarítmicas. Então, vamos lá falar das equações da equação logarítmica. O que é que vocês acham que um objeto matemático deve ter para ser chamado de equação logarítmica? Isso aqui é uma equação? Não. Não. Porque não tem variável. Não tem variável. Exatamente. Isso aqui é uma equação? Não. Por quê? Não Porque tem não tem sinal de. Não tem igualdade. E 2x mais 5 igual a 9 é uma equação? É. Sim. É, mas é uma equação de que tipo? Primeiro grau. De primeiro grau. É uma equação logarítmica? Não. Não. Então vamos dar finalmente um exemplo agora de equação logarítmica. Logaritmo de x na base 3 igual a 2. Isso aqui é equação logarítmica. Por quê? Porque tem igualdade, tem variável para ser chamada de equação, e a variável está no logaritmando ou na base, serve qualquer um dos dois, ou no logaritmando ou na base de um logaritmo. Então, como o logaritmando é x, é uma variável, então é uma equação logarítmica. E aí eu posso perguntar para vocês, resolva, né? Que o enunciado típico dessa equação, resolva essa equação. Resolva essa equação. Como é que resolve, pessoal? Ninguém tem nenhuma sugestão, não? Base elevada ao logaritmo. Exatamente, usar a definição, né?
O que é que diz a definição de um logaritmo? Primeira aula, né? Primeira aula do logaritmo, né? Definição de um logaritmo. Se eu tenho um log de A numa base B igual a C, isso implica dizer que o logaritmando A é igual a base B elevado a C. Pronto, essa é a definição. Eu vou usar exatamente a definição. Aqui é o logaritmando, aqui é a base e aqui é o logaritmo. Resposta. 9. X igual a 3 ao quadrado, x igual a 9. Bem, foi difícil resolver essa equação logarítmica, pessoal? Foi difícil? Não. Não, né? Temos só que usar a definição. Mas agora vamos ver mais exemplos. E vamos agora esquentar um pouquinho. Logaritmo de x mais 3 na base 5 igual a 2. Como é que resolve essa? Vamos lá, gente? Quem é o logaritmando? Gente, quem é o logaritmando, pessoal? X mais 3. E ele tem que ser igual a quem? Usando a definição. 5 elevado a 2. Pronto. Isso aí. Usei a definição. Ou seja, o logaritmando é igual a base elevado ao logaritmo, que é o resultado da operação. Bem, agora é só fazer conta. Quanto é 5 elevado a 2? 25, né, pessoal? E o 3 passa para o outro lado, subtraindo, resolvendo a equação do primeiro grau. X igual a quanto? A 22. Esse é um exemplo. Ou seja, não interessa se o logaritmando é uma expressão algébrica, qual é o tamanho dela. Da outra aqui. Logaritmo de x ao quadrado mais 5x mais 6x na base 3 igual a 2. Como é que resolve essa? Quem é o logaritmando, pessoal? X ao quadrado mais 6x. Isso, ele tem que ser igual a quem? 3 ao quadrado. Exatamente. E vai se transformar, vamos só para ter solução inteira, deixa eu mudar só uma coisinha aqui para ter solução inteira. Senão, do jeito que está, não vai ter, não. Botar um menos aqui. Pronto, eu acho que agora vai ter solução inteira. Menos aqui, tá? Desculpa. Porque a gente agora tem a solução inteira. Senão ia dar uma solução irracional. Então, agora resolve a equação de segundo grau, né, pessoal? 3 ao quadrado dá 9, passa para o lado de cá. Quem é o A, quem é o B, quem é o C, pessoal? Essa é a equação de segundo grau. A é menos 1. A é menos 1, B 6 e C. menos 9. Menos 9. Então, vamos lá, calcular o delta. B ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4AC. 4 vezes A vezes C. 6 ao quadrado dá 36. Menos com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. 36 menos 36 dá 0. O delta vale 0. Continuando aqui a equação. X vai ser igual a quem? A fórmula fala, vou escrever aqui, porque
Porque muita gente está errando e errou isso na prova na P6, hein? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. A fórmula é menos B. Na prova P6, o B da equação que aparecia lá era negativo. Então, menos um cara que já é negativo ficaria positivo. Muita gente errou aí, hein? Não é o caso desse exemplo. O B aqui é positivo. Aí, quando eu botar menos um número positivo, vai ficar menos 6. Muita gente errou aqui, viu, pessoal? Na P6. Na questão 4. Isso, na questão 4 da P6, que dava uma equação, era uma equação exponencial, que você trocava de e gerava uma equação de segundo grau. Muita gente errou aí. Raiz de 0, que é o delta, sobre 2 vezes A, que é menos 1. Então, vai ficar menos 6. A raiz quadrada de 0, vocês sabem que é 0. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ou seja, o x' e o x duas linhas serão iguais, né? Porque vai ficar mais 0 e menos 0. Não vai fazer nenhuma diferença. Fazer mais 0 fazer menos 0. E vai ficar menos 6 por menos 2, né? Menos 6 dividido por menos 2, que a gente sabe que vai dar 3. Então, a solução, o conjunto de solução dessa equação é formado pelo 3. É sempre bom, depois que eu obtiver a resposta, testar para saber se esse 3 colocado aqui não está agredindo a condição de existência. Ou seja, botei no lugar do x o 3, ó, vai ficar menos 9 mais 18. Menos 9 mais 18 dá mais 9. Logaritmando 9, positivo existe. Então, essa solução está correta. Se aqui tivesse dado negativa, o conjunto de solução seria vazio, viu, pessoal? Então, fica atento que a verificação é importante, né? Depois que você chega na resposta, você tem que verificar na função original para ver se as condições de existência do logaritmo estão sendo obedecidas. Vamos agora para um terceiro exemplo de equação. Logaritmo de x na base 7 igual ao logaritmo de 49 na base 7. Pessoal, quanto vale o valor de x nesse terceiro exemplo? Esse é o primeiro exemplo. Esse é o nosso segundo exemplo. Estamos agora no nosso terceiro exemplo. E aqui vai ser o quarto exemplo. Eu tenho uma equação logarítmica que no lado esquerdo tem o log de x na base 7. E ele é igual, e no lado direito da equação temos o logaritmo de 49 na base 7. Qual é o valor de x, pessoal? 2. Não, o valor de x não é 2. Agora, eu entendi que você sabe que o log de 49 na base 7... Quanto vale o log de 49 na base 7? Que você sabe. 2. Ah, então 2 não é o x, é o resultado do lado direito da equação. Beleza. E agora, se eu usar a definição? X vai ser igual a quem, pessoal? 7 elevado a 2. 7 elevado a 2. Quanto é 7 elevado a 2? Gente, quanto é 7 vezes 7? 49. Pessoal, não tinha um jeito mais rápido de pular daqui para cá, não? As bases não eram iguais, pessoal? O log do lado esquerdo não é igual ao log do lado direito? Eu tenho dois logaritmos iguais, com a mesma base. O que é que eu posso fazer, pessoal? Eu posso igualar quem, gente? Os logaritmandos, não? Isso não é novidade para a gente, não. Deixa eu relembrar aqui para vocês. Nas equações exponenciais, ó. Como é que a gente resolvia?
a gente igualava as bases, e uma vez igualada as bases, a gente igualava os expoentes. Não era assim? Será que nesse exemplo que eu acabei de fazer não é a mesma coisa não, pessoal? Eu tenho dois logaritmos com a mesma base. O que é que eu posso fazer então, pessoal? Igualar quem? Os logaritmandos. Ou seja, toda vez que eu tiver um log de um lado da equação, um log do outro, com a mesma base, eu posso igualar os logaritmandos. Esse vai ser o procedimento padrão para resolver equações logarítmicas. Vamos ver mais exemplos. Agora sim, o exemplo 4. Logaritmo de x na base 3 igual ao logaritmo de 7 na base 3. Qual é o valor de x, pessoal, dessa equação? Sete. Pronto, acabou. Só isso. Ou aquele famoso corta, né? O pessoal gosta de falar, ó, base igual, corta, igual os logaritmandos. Vamos para outro. Note que eu não sei calcular dessa vez. Veja que a ferramenta que eu usei no programa passado, aqui eu não posso usar. Eu não sei quanto é o log de 7 na base 3, não. Mas eu não preciso calcular. Porque a base já está igual. É só comparar os logaritmandos. Mais um exemplo. Log de x mais 1 na base 5 igual ao log de 9 na base 5. Como é que eu resolvo essa equação? É igual a 8. Oi? X é igual a 8. X vai ser igual a 8, mas vamos falar o passo a passo. Qual é o primeiro passo aí dessa equação? Observar o quê? Que nós temos uma igualdade, temos uma equação, tem um log do lado esquerdo, um log do lado direito, e as bases são iguais. Se as bases são iguais, o que é que eu devo fazer com os logaritmandos? O logaritmando x mais 1, eu devo igualar ao logaritmando 9. E se transforma numa equação de primeiro grau. Se x mais 1 vale 9, é porque x vale 8. Então, esse mecanismo vai ser muito usado. Mais um. Log de 2x mais 5 na base 7 igual ao log de menos x mais 2 na base 7. Como resolve essa? E aí, gente? As bases estão o quê? Iguais. Então, o que é que eu posso fazer com os logaritmandos? Igualar. 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 Esse logaritmando vai ser igualado a esse outro daqui. Né? Então, vamos lá. O 2x mais 5 vai ser igualado ao menos x mais 2. E agora, o que nós temos? Uma equação de primeiro grau. Joga quem tem x para um lado, quem não tem x para o outro. Então, 2x permanece no lado esquerdo, mas o menos x vem para cá com o sinal, a operação inversa, mais x. O 2 está no lado direito da equação, permanece, e o mais 5 vai mudar de lado. Vai passar quanto? Menos 5. Aí o que é que eu faço? X mais 2x dá quanto? 3x, 2 menos 5.
Dá menos 3. Menos E dividindo aqui os dois, vai dar quanto? Menos 3 por 3 vai dar? Menos 1, né, pessoal? O professor pode dar resposta negativa, você tem que verificar o logaritmando. Se eu botar o menos 1 aqui, dentro do logaritmando, vai ficar 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. E menos 2 mais 5 dá 3. E 3 é um logaritmando possível, sim. Então, o conjunto de solução é formado pelo menos 1. Em todos aqui eu tenho que escrever isso aqui, tá? Conjunto de solução. Se eu boto lá e verifico que funciona, tá? Em todos eu tenho que colocar o conjunto de solução. Vamos agora para mais um exemplo. Log de x ao quadrado mais 5x na base 13 igual a log de x ao quadrado mais 20 na base 13. Como é que eu resolvo? Mais uma vez, o que eu observo? As bases são? A base igual. Então, o que eu faço agora com os logaritmandos? O logaritmando da esquerda, que é o x ao quadrado mais 5x, tem que ser igual ao logaritmando da direita, que é o x ao quadrado mais 20. E, a princípio, daria uma equação de segundo grau. Só que, quando eu passar todo mundo do mesmo lado, o que é que vai acontecer? Esse termo aqui vai cancelar e vai virar, na verdade, uma equação de primeiro grau. E aí eu isolo a variável. Passo o menos 20 para lá. E agora passo 5 para lá, dividindo. Vai dar 4. Aí a gente testa, coloca o 4 aqui e vê. 4 ao quadrado, 16 mais 20 dá 36. Não tem problema. O conjunto de solução é formado pelo 4. Próximo exemplo. Log de x mais 1 na base 7 mais log de menos x mais 5 na base 7 igual não, mais 5 não, porque tá errado. Peraí, rapidinho, só vou fazer uma correção aqui. 7, pronto. Pronto, tá aqui. Essa é a nossa equação. Essa agora tem uma novidade, pessoal. O que é? Né? Nos exemplos anteriores, eu tinha um log de um lado, um log do outro, com a mesma base, e eu igualava os expoentes. Mas nesse aqui eu não tenho um log, eu tenho 2 logs. Será que dá para transformar isso nisso aqui, pessoal? Em outras palavras, será que dá para transformar 2 logs, esses 2 logs aqui em um só? Sim ou não? Nós aprendemos, na nossa segunda aula, que o logaritmo de um número A na base B, mais o logaritmo de um número C na base B, essa adição se transforma em quê, pessoal? Em uma multiplicação, né? Ou seja, você transforma 2 logs, uma soma de 2 logs,
em um log só e que tem um produto lá no logaritmando. Então, eu vou repetir. Soma de 2 logs. Olhe para cá. Soma de 2 logs. O que é que eu posso fazer então, pessoal? Transformar em quê? Em um log só. E onde tem um produto entre os logaritmandos. Então, é a propriedade 1, pessoal, de logaritmo, hein? É a P1, a primeira propriedade. Na aula lá da semana passada, na quarta da semana passada, eu falei de 7 propriedades. Essa foi a primeira. E falei que era parecida com a potência, multiplicação de potência mesa básica, que transforma multiplicação em adição ou vice-versa. Então, vamos lá fazer isso, pessoal. Como é que eu transformo esses 2 logs em um só? A soma de 2 logs vai ser um único log, onde eu vou fazer o produto dos logaritmandos, ou seja, o logaritmando x mais 1 vai ser multiplicado pelo logaritmando menos x mais 7. E esse produto aqui é o novo logaritmando do meu logaritmo. E a base 7 permanece. Veja que na propriedade a base B permanece. Pronto. Então já consegui uma coisa boa, que foi que no lado esquerdo da equação eu tenho um log só agora. O que é que eu faço agora, pessoal? Se eu tenho um log só, esse cara é o logaritmando, esse cara é a base, esse cara é o logaritmo. O que eu faço? Uso a... Vamos lá, gente. Se log de A na base B é igual a C, o que é que eu devo usar aqui? A definição, como é que é a definição? O logaritmando A é igual a B elevado a C. É como se esse cara aqui fosse o A, esse cara aqui fosse o B, esse cara aqui fosse o C, gente. Ou seja, o logaritmando, que é o x mais 1, que multiplica o menos x mais 7, esse logaritmando aqui tem que ser igual à base elevada ao logaritmo. Ou seja, eu me livrei do logaritmo aqui. Ao usar a definição, você transforma um logaritmo numa potência. Foi o que nós fizemos. Nessa linha aqui nós tínhamos um logaritmo, usei a definição e agora temos uma potência. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos lá. E agora vai resolver essa equação. Aqui tem que usar a propriedade distributiva, né, pessoal? X vezes menos x. Menos x ao quadrado. X vezes 7. 7x. 1 vezes menos x. O próprio menos x. E 1 vezes 7. 7. Esse é o lado esquerdo da equação. Isso aqui é o logaritmando, ó. Isso aqui é o logaritmando. Agora, base elevada ao logaritmo. 7 elevado a 1 dá 7. Pronto. Agora é só resolver essa equação de segundo grau. Só que esse 7 daqui, quando ele passar para o lado de cá, ele vai cancelar com esse 7. Então, vai sobrar menos x ao quadrado. E mais 7 com menos 1 vai dar mais 6. X igual a 0. Então, temos origem à equação de segundo grau. Temos origem à equação de segundo grau. Mas incompleta. O A vale 1. O B vale 6. E o C vale 0. Toda vez que o B ou o C vale 0, a gente chama de equação incompleta. Como a equação é incompleta, tem um jeito mais rápido de resolver que não seja pela fórmula geral, que é colocando em evidência. Menos x ao quadrado
e mais 6x tem um fator comum, que é o fator x. Ou seja, qual o número que multiplicado por x dá menos x ao quadrado? Vai ser o menos x. E qual o número que multiplicado por x vai dar 6x? É o 6. Ou seja, eu fiz a distributiva ao contrário. Eu quero dizer que se eu fizer esse vezes esse e esse vezes esse, eu volto aqui para cima. Mas qual é a vantagem agora? Eu tenho um produto de dois números e esse produto está dando 0. Para que o produto de dois números dê 0, ou o primeiro tem que ser 0, ou o segundo tem que ser 0. É o que eu vou fazer aqui agora. Então, ou o primeiro x tem que ser 0, ou o segundo, que é menos x mais 6, tem que ser 0. De origem às duas equações de primeiro grau. Essa aqui já está resolvida. Essa aqui eu tenho que resolver. Passo o x para o outro lado, ou 6 para o outro lado, o que faz? Vou passar o x, 6 igual a x. Pronto. Aí eu tenho que testar agora se o 0 e se o 6 funcionam. Se eu botar o 0 aqui, funciona, pessoal? Vou botar o 0 aqui. 0 mais 1. Gente, 0 mais 1 vai dar 1, né? Então, logaritmando, 1 é possível, é positivo. Se eu botar o 0 aqui, mesma coisa, ou seja, o 0 serve. E o 6 serve? Bota o 6 aqui. Faça 6 mais 1 e faça menos 6 mais 7. 6 mais 1 dá 7, 7 é positivo, nenhum problema. Menos 6 mais 7 dá mais 1 e 1 é positivo, serve. Ou seja, o conjunto de solução é formado tanto pelo 0 quanto pelo 6. E essa é a resposta. Então, qual foi a novidade aqui? Eu tinha dois logs em um dos membros da equação, mas na mesma base. Uma soma de dois logs na mesma base. Então, toda vez que tiver soma de dois logs na mesma base, eu uso uma propriedade para transformar em um log só. Foi o que eu fiz. E ao transformar em um log só, eu pude depois usar a definição. Gente, tem um problema idêntico a esse na prova. Tá claro? Vamos fazer outro? Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Pode. Logaritmo de 2x mais 1 na base 11 mais logaritmo de 13 na base 11 igual a 0. Esse problema, na minha opinião, é análogo ao anterior, porque eu tenho uma soma de dois logs de novo. Estou certo ou estou errado? Com a mesma, o quê? Com a mesma base, né? O que eu faço agora? Me ajudem? Vamos lá, pessoal. Se eu tenho log de A na base B, mas log de C na base B, o que é que eu posso fazer? Que propriedade eu posso usar? A primeira propriedade estudada. Vamos lá, pessoal. Se transforma em quê? Um log de Log B. na base B de quem? De A. A vezes Vezes C. Pronto. Então, como é que fica agora no nosso exemplo? Usando essa propriedade. Vamos lá, pessoal? Log de quem? Quem vai ser a base? A base 11. 11. E quem vai ser o logaritmando?
2x 2 mais 1 2x mais vezes 1, vezes que mais? 13. Vezes 13. 13. Se errar aqui e botar um mais aqui, ferrou a propriedade. A propriedade não transforma a adição em adição. Transforma adição em multiplicação. Então, tem que usar a propriedade como ela é. E o segundo membro eu só repito, 0. E vou botar aqui um colchete para deixar bem claro que isso aqui é o novo logaritmando, tá certo? Tudo bem? É comum até nos livros, até às vezes nem colocar, tá? Mas só reforça. Pronto, pessoal. Agora eu consegui meu objetivo. Eu transformei 2 logs em um só. E se eu tenho um log só, eu posso usar o que agora? É a próxima etapa. E agora, pessoal, se eu tenho um log só, eu posso usar a... Multiplicação. Não. Eu posso até fazer distributivo aqui, mas qual é a propriedade para eu me livrar do log? Para acabar com o log aí. Próxima linha eu posso escrever sem log. Usar a... Gente, a definição. Eu estou falando isso desde a nossa primeira aula. É só usar a definição. O que é que diz a definição? Gente, o que é que diz a definição de um log? Se tem um log de A na base B igual a C, o que é que a definição diz? Que eu posso transformar isso em quê? O logaritmando A é igual a quem? B elevado a B C. elevado Então, é o que eu tenho que fazer aqui. Vamos lá. Esse cara aqui é o nosso A. Esse cara aqui é o nosso B. Esse cara aqui é o nosso C. E aí, como é que fica? 11 elevado a 0. Exatamente. 11 elevado a 0 vai ser igual ao logaritmando, que é 2x mais 1 vezes 13. E com isso eu não tenho mais logaritmo aqui, pessoal. Agora é só resolver essa equação de primeiro grau. Faça a distributiva. Dá quanto? 26x mais 13. E qualquer número elevado a 0 dá 1, né? E aí vai ficar, passando o 13 para o outro lado, 26x igual a 1 menos 13. Continuando aqui em cima. 26x igual a menos 12. X igual a menos 12 sobre 26. Né? Tá certo, pessoal? Eu cometi algum erro? Tudo certo, né? 13 vezes 2, 26. 13 vezes 1, 13. Tá tudo ok. E 11 elevado a 0 dá 1. 1 menos 13 dá menos 12. Eu posso simplificar essa fração aqui para... por 2, né? Menos 6 13avos. Então, esse cara serve ou não? Aí resta dúvida. Será que ele deu negativo? Será que ele serve? Para saber se ele vai estar no conjunto de solução ou não, eu preciso testar. Eu tenho que botar ele no logaritmando. Então, no lugar do x, eu vou colocar o menos 6 sobre 13. No lugar do x, deixa eu botar num espaço melhor. Deixa eu vir para cá, para ter mais espaço. No lugar do x, eu vou botar o menos 6 sobre 13. O menos 6 13avos, que é o nosso candidato. Esse é o logaritmando. E ele tem que dar positivo. Vamos ver se vai dar. Quanto é que dá 2 vezes menos 6 13avos? Só multiplicar duas frações, né? 2 vezes menos 6 vai dar menos 12. E 3 vezes 1 vai dar 13. Tem que somar menos 12 13avos com mais 1. Todo mundo sabe que o número mais 1
corresponde à fração 13 13avos. Não é isso? 13 por 13 dá 1. E agora nós temos denominadores iguais. Conservo o denominador, 13, e opero os numeradores. Menos 12 mais 13 deu 1. Pergunta. Deu positivo? Deu positivo, pessoal? Sim. Então, esse cara serve? Menos 6 13avos serve? Certo. Sim, né? Pronto, ele faz parte do conjunto de solução. Então, gente, tem que usar essa propriedade. Eu poderia dar um exemplo, em vez de usar a primeira, usasse a segunda. Ó. A segunda troca o mais por menos, né? E o vezes pelo dividir. Vou dar um próximo usando a divisão. Rapidinho. Log de x mais 1 na base 7 menos log de 9 na base 7 igual a 1, por exemplo. Então, agora nós temos uma subtração de 2 logs numa mesma base. Qual é a propriedade que eu uso? Conserva a base e divide os logaritmandos. Então, logaritmo de quem? O logaritmando x mais 1 dividido pelo logaritmando 9. E permanece a base 7. Pronto. Transformei 2 logs em um só. O que é que eu faço agora? Uso a definição. Ou seja, logaritmando x mais 1 sobre 9 tem que ser igual a 7 elevado a 1. 7 elevado a 1, todo mundo sabe que dá 7. O 9 pode passar para o outro lado. Se ele está dividido, ele pode passar para o outro lado como? Multiplicando. 9 vezes 7 dá 63. Então, x aqui vale 62. Coloco 62 aqui e não tem nenhum problema, porque 62 mais 1 dá 63. Conjunto de solução formado pelo 62. Agora eu usei a segunda propriedade. Bem, na prova tem uma questão dessa. E está passada aqui na aula com o mesmo nível que está na prova. Ok? Então, você tem que tentar fazer o quanto antes. Entender isso o quanto antes. Entender as propriedades, né? A primeira e a segunda de logaritmo o quanto antes. Para você conseguir fazer esse problema também. Bem, pessoal. Já está na nossa hora, 10h36. Vale frisar que foi a nossa última aula teórica. Foi a nossa última aula teórica. Espera aí, o OneDrive não, probleminha aqui rapidinho, deixa eu fechar aqui o OneDrive. Tô com um probleminha aqui, deixa eu... Beleza. Hoje foi a nossa última aula teórica e a gente exibiu o tema equação logarítmica. Vou fazer uma aula ainda para complementar o assunto função logarítmica, que a gente começou a ver na aula passada e viu hoje de novo. E vou fazer um vídeo para falar de inequação logarítmica. Na prova também tem uma questão envolvendo inequação logarítmica. E eu espero fazer isso até sábado. Até sábado eu estarei colocando esses 2 vídeos à disposição de vocês. Fernanda quer falar, né? Pronto, Fernanda já foi clara aqui e quer um exemplo da P7, é isso, Fernanda? Tá, e Pedro, quer falar alguma coisa, Pedro? Professor, Diga. com relação ao CAM, a gente está em quais assuntos no CAM? Está no planejamento, Pedro. Acabei de falar, na aula de hoje eu mostrei, Pedro. O planejamento está disponível? No Teams. Está disponível no Teams. Já está colocado lá há muito tempo, Pedro. Desde o início do curso. Eu vou olhar. Tá. É bom você olhar. Obrigado. Por nada. Mais algum questionamento?
Mais alguma dúvida? Bem, então lá vamos nós fazer o exemplo da um caso parecido com a questão 1. Deixa eu abrir aqui a questão 1, para eu ver de qual a gente está falando. Tá. Ok. Vou fazer, então, um problema parecido com o da 1. Deixa eu fechar aqui a minha calculadora. Fechei. Deixa eu abrir a minha mesa novamente. Tá aí, mesa aberta. Eu vou compartilhar com vocês a mesa para poder acompanhar. Vocês estão vendo a mesa, pessoal? Sim. Sim. Então, vamos lá. Na questão da prova, eu peço para você calcular um logaritmo. E... zero vírgula 1111 elevado a 20 e a fração aqui 1,27 avos, eu acho que está elevado a n. Vamos dizer que o meu número da chamada é 41. Pronto. E pergunto quanto vale isso aqui. E pergunto também, para calcular esse logaritmo, fazendo mudança de base. E ver se vai dar a mesma coisa. Então, ele quer que calcule desse jeito que está aqui e depois mudando de base. Concorda com isso, Fernanda? Não é esse o enunciado? Tudo certo? Calcule o log, tá aqui, ele fala um log, dá um logaritmando, dá uma base elevada a n, em seguida mude para a base 2. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, não vai ser base 2. 1 sobre 27, 27 é 3 elevado a 3, né? Esse 27 aqui faz a desconfiar que o que vai ficar fácil aqui é mudar para a base 3. Ok, Fernanda? Um problema parecido com o da prova? Sim ou não? É. Então vamos resolver. Então vamos lá. O que eu não conheço, eu chamo de quê? De x, né? E uso a definição. Qual é a definição? O logaritmando de logaritmo. O logaritmando é igual a base, que é isso aqui, elevado ao logaritmo. Então, o logaritmando 0,111 elevado a 20 vai ser igual a base 1 sobre 27 elevado a 41, por sua vez, elevado a x. Usei a definição aqui. Esse elevado a esse vai dar esse daqui. Até aí, tudo bem, Fernanda? Sim. Sim. Agora eu preciso resolver uma equação exponencial que nós estudamos e caiu na P6. Como é que eu resolvo? Tenho que manipular. Isso aqui é uma dízima. Eu tenho que transformar para fração. Como é que transforma 0,1111 em fração? Dá quanto? Você pega o período, quem é o período? Qual é a parte que se repete? Aqui. Vamos lá, gente? Gente, qual é o período dessa dízima? Qual é o número que está se repetindo? É 1. É o 1. E no denominador eu boto tantos 9 quantos forem os algarismos dessa parte periódica. A parte periódica só tem um algarismo, então vai ter só um 9. Ou seja, isso aqui é igual a um nono. Se você tiver alguma dúvida do que eu estou falando, divida 1 por 9 e veja que vai dar isso aqui.
Você bota aqui 0, bota 0, aí vai dar 1 vezes 9, 9, para 10, 1, aí baixa o 0. 1 vezes 9, 9, para 10 dá 1, ó. Fica sempre dando 1 aqui, ó. E assim por diante. Bem, transformei aqui para base, para fração. E aqui nós temos uma potência de potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, isso aqui vai ficar 41x. Multipliquei os dois. Com isso, já terei o cochete da minha equação. Bem, 9, a gente sabe que 9 é 3 ao quadrado, né? E quando você tem uma fração com 1 no numerador e uma potência embaixo, você transforma aí ela com uma potência de expoente negativo. Isso aqui vai ficar 3 elevado a menos 2, elevado a 20. E a mesma coisa aqui, esse 1 sobre 27, é 1 sobre 3 ao cubo, é 3 a menos 3. Elevado a 41x. Potência de potência nos dois lados, 3 elevado a menos 40. Potência de potência também do outro lado, 3 elevado a menos 143x. E eu consegui o objetivo, né, Fernanda? Igualei as bases. O que é que eu faço agora? Igualo os expoentes. Expoente menos 40 tem que ser igual ao expoente menos 143x, ou o contrário. Isolando x, menos com menos vai dar mais, 40 sobre 143. Eu acho que 143 é um número primo. Ah, não, é divisível por 11, mas esse cara não é divisível por 11. É 11 vezes... É 13 vezes 11. Aqui não é divisível nem por 13. Pronto, acabou. Essa é a resposta. 40, 143 avos. Acabou. Tudo bem? Fernanda, até agora? Pronto, aí muda de base e aí dá esse resultado. Aí, se você mudar de base agora, você vai fazer a mesma coisa, senhorita, mudando de base. Ou seja, como é que você muda de base, né? Usando a propriedade. Log de A na base B é igual ao log de A na base C sobre o log de B na base C. Ou seja, eu mudei para a base C. Ou seja, eu vou usar isso aqui. A base, obviamente, que eu vou mudar é a base 3. Então, isso aqui vai ficar igual ao log de 0,111 elevado a 20 na base 3 sobre o log de 1 sobre 27 elevado a 41, também na base 3. Então, se você fizer essa conta, vai dar essa mesma resposta aqui. Vou fazer agora. Tudo igual, né? Você vai ficar log 0,11, eu sei que é um nono, ó, é tudo igual, ó, tudo igual. Então, isso aqui vai dar 3 elevado, log de 3 elevado a menos 40, vai dar aqui em cima. Aqui embaixo, tudo igual, copiar o que eu já fiz aqui, log de 3 elevado a menos 143 na base 3. Pronto. Ó, aquela propriedade, base 3 cancela, sobra menos 40. Base 3 cancela também, sobra menos 143. Ou seja, isso aqui é igual a 40 sobre 143. Mesma resposta, Fernanda, que eu obtive antes. Então, isso aqui foi mudando de base. Isso aqui foi mudando de base. Isso aqui foi fazendo o log direto. Então, o problema pede exatamente isso. Ó, ele pede para... Voltando para o enunciado. Ó, em seguida muda de base, que agora eu mudei para base 3. E faço novamente o seu cálculo. Deu igual? Então, a resposta, se deu igual,
no nosso exemplo aqui, a resposta foi sim, né? E por quê? Isso tem a ver com a propriedade, né? Você tem que explicar a partir da propriedade que foi usada. Ok, Fernanda? Professor, Ok? Diga. lá no enunciado da nossa prova tem a base, entre parênteses, tem 2048 elevado a n. Aí, no caso, esse 2048 é 20 sobre 48 avos? Como é que é? Você poderia repetir a pergunta? No enunciado da questão 1, essa questão que o senhor acabou de fazer. No lugar do 1024 tem 2048, não é isso? Sim, aí está uma fração, 20 sobre 48 avos. Não, por quê? Não tem traço de fração aí? Ah, não, era só isso mesmo, porque eu queria Não, saber. é logaritmo, a base é 2048 elevado a n. Essa é a base. Por que eu botei esse n aqui? Porque depende do número da chamada, né? Para que cada um de vocês tenha um problema diferente. E as respostas de vocês serão diferentes. Entendido ou não? Ok, entendi. O que mais? Professor, e essa raiz aí? Como é que eu coloco ela para ele fazer o problema, resolver? Bem, existe uma propriedade de raiz, é a propriedade 12, né? Que foi ensinada, Fernanda. Raiz quadrada de 2 é 2 elevado a meio, Fernanda. Raiz quadrada de 5 é 5 elevado a meio. Ou seja, a propriedade diz que a raiz, o número A elevado a B sobre C é igual a raiz césima de A elevado a B. Foi ensinado ou não essa propriedade, Fernanda? Tá lá no vídeo ou não tá? Professor, Sim. Bem, ensinei. professor, Então, toda vez que aparece raiz, você tem que associar com a propriedade 12. Foi a última propriedade. No vídeo eu cheguei a enfatizar, talvez seja das 12 propriedades, seja a mais importante. É aquela propriedade que diz que toda raiz vira o quê? Vira potência. Com professor, expoente fracionário. Eu fui enfático até a dizer isso. Ó. Se eu tivesse de eleger a propriedade mais importante das 12, eu elegeria essa daqui. Então, a raiz aí, você já deveria saber que tem que usar a propriedade 12, né? Ela foi ensinada. O que mais? professor, Oi. então quer dizer que tem que transformar a raiz em potência. Tem, exatamente. Tem que transformar a raiz em potência, sim, Só que é o isso que mesmo que diz eu queria saber. é o que diz a propriedade 12. Tem que transformar a raiz em potência. Quem não transformar, não vai resolver essa questão. Tem que usar essa propriedade, sim. O que mais? O que mais? Mais nenhuma dúvida? É isso, pessoal? Mais nenhuma dúvida? Bem, são 10h52. Então, parece que está encaminhando para o final da nossa aula. Lembrando que a gente usará a próxima aula de segunda-feira para tirar dúvidas da P8. Combinado? Ok? Então é isso. O silêncio de vocês dá a entender que podemos encerrar a nossa aula. E eu vou agora encerrar a nossa aula. Vou parar a gravação, pessoal, nesse exato momento.